Olá, abençoados! Esse é o terceiro vídeo do nosso canal. Eu quero agradecer a todos vocês que se conectaram conosco aqui no YouTube. Eu estou muito feliz. E hoje, como vocês viram aí na chamadinha do vídeo, o tema desse vídeo é quem é você? Eu podia até botar uma carinha assim, pensante. Mas é isso. Quem é você? Você já se deparou com essa pergunta algumas vezes, né? Assim como eu, a gente já trombou, teve que encarar esse questionamento que não surgiu na verdade nem de fora, nem de pessoas às vezes que vieram para nós para falar quem é você. Porque quando a gente nasce aqui na Terra, a gente nasce e naturalmente, eu lembro quando eu gerei o meu filho, e é um processo diferente da gente nascer, né? Porque a gente tem agora consciência, uma consciência maior quando eu gerei meu Benjamin. E eu tava lá, recém-operada, e meu esposo, ele foi lá no hospital mesmo. Pai, você já sabe o nome da criança, agora você vai registrar a criança, você vai dar um nome para ela. Então nós escolhemos o nome do Benjamin e ali ele foi e pegou ali a identidade da criança, que naquele primeiro momento passaria a ser a certidão de nascimento dela. E ali estaria o nome dela e agora ela já vem com, logo que nasce a criança, já tem um CPF também, já tem um registro, né, de identidade através do CPF, e ali ele já trouxe, eu escolhi dentro de mim a identificação dela, como que ela iria se chamar, e por fora veio a legislação para falar, olha, ele precisa de ser registrado para de fato saber que ele nasceu. Ele precisa ter um registro, o nome desse registro é uma certidão de nascimento. Então, tudo certo por dentro de mim, tudo certo fora de mim, nasceu Benjamin, né, e com a certidão, olha, comprovadamente nascido, registrado, legalmente diante de todo o território nacional, diante de todo o território brasileiro. E da mesma forma, eu quero que você entenda que existe um reino natural, um mundo natural, e existe um mundo espiritual. As coisas, eu tô aqui para te ajudar a entender isso, porque eu levei muitos anos da minha vida sem entender vários princípios espirituais, e quando a gente não entende princípios espirituais, a gente começa a sofrer. E Deus fala através da palavra dele em Oséias 4:6 que o povo dele perece não é por conta de diabo, de demônios, de situações, mas perece por falta de entendimento, de conhecimento, de fato entender o plano original de Deus, o projeto original de Deus. Então você tem que entender, a primeira coisa que a gente tem que ter consciência, ter que começar a gerar em nós esse entendimento, que existe um reino espiritual. E é de lá que todas as coisas foram criadas. E é lá que Deus existe. E isso é maravilhoso, o reino do Espírito. E isso é tão maravilhoso a gente entender, porque é muito fácil a gente entender se a gente pegar das coisas naturais. Porque pensa, quando uma mulher tá grávida, ela não consegue, as pessoas que estão fora, ainda mais quando ela tá nos primeiros meses de gestação, eu vou pegar esse exemplo que eu acho que é bem claro para muita gente, para boa parte das pessoas. As pessoas vão olhar para ela, às vezes até mesmo a fila do supermercado. Se você vai pra fila lá de gestante, a pessoa olha pra você, será que tá grávida mesmo? Mas você sabe por dentro que sabe que tá grávida. É que você tá gerando um bebezinho ali dentro, tem uma semente bendita ali dentro. Então isso é muito precioso, gente, isso é muito valioso. E eu quero que você entenda isso, que você comece a compreender essas coisas. E apesar das pessoas que estão do lado de fora, elas não entenderem, mas você por dentro sabe. Então esse é um princípio do espiritual, são coisas que você começa a entender dentro de você, né? E por mais que pessoas não tenham esse entendimento, mas são coisas que começam a brotar dentro de você, dentro do seu coração, dentro da sua mente, esse desejo de saber, por mais de quem é você, de onde que você veio, para que você está aqui nesse mundo. Eu penso que todo mundo chega um momento da vida que vai ter esse estalo assim, meu Deus, quem eu sou? Eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos, ou menos, ou mais, não sei, por volta dessa idade, eu sei onde eu tava andando, gente, a rua onde eu tava andando, por Deus, eu sei onde eu tava, lá em Campo Grande. Eu sei que eu tava com uma prima minha, eu não lembro, eu só lembro de uma prima minha, eu não sei o que a gente tava indo comprar, a gente tava indo comprar alguma coisa, e veio na minha mente, gente, quem eu sou? Deus existe? Tem noção? Será que Deus é verdade mesmo? E começaram a vir esses questionamentos dentro de mim.
Só que a maioria, gente, a gente entra aqui no mundo, parece que a gente vai sendo levado por uma série de informações que vão sendo lançadas na nossa mente, a gente não consegue muito decodificar, porque vem muitas vozes, né? São muitas vozes, muitas informações, até a Bíblia própria fala que, olha, existem muitas vozes no mundo e nenhuma delas não tem significado. Então, como está a distinguir essas vozes? Um vai falar que Deus não existe, outro vai falar que Deus é isso, Deus é aquilo. Como que a gente vai distinguir todas essas vozes? Então, eu quero primeiro trazer um significado muito importante, eu te levar a uma caminhada muito importante na sua vida, que é descobrir de fato quem é você. Eu quero te falar que vão existir muitas vozes no mundo. E a forma da gente saber qual que é a voz verdadeira só tem um jeito, que é através da palavra de Deus. Não tem outra forma de você saber. Pessoas podem trazer essas informações, mas essas informações, de fato, elas têm que estar aqui. Se não estiver aqui, gente, é só, desculpa a expressão, mas é só balela. É só mais uma informação. Porque através da palavra de Deus, que muitas pessoas acreditam que é apenas mais um livro, mas a partir do momento que você vê que esse livro ele foi escrito para o nosso benefício, foi inspirado por Deus, ou seja, apesar de serem homens naturais, homens como eu e você que escreveram, eles escreveram debaixo de uma inspiração do Espírito Santo. Ou seja, eles foram inspirados, foram soprados na consciência deles, foram soprados na mente deles as palavras que deveriam estar no livro e os livros que seriam necessários que serem compilados no que a gente chama de Bíblia, né? Que é um conjunto de livros, de 66 livros. Então eu quero que você primeiro tenha esse entendimento. Nós precisamos acreditar que ela é a palavra de Deus. Isso faz total diferença na sua vida. Por quê? Porque pode vir uma pessoa aqui ensinar uma coisa, outra pessoa vir ensinar outra coisa, mas Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Deus é Deus que não vai te deixar perdido nesse montoeiro de voz. Imagina, gente, boleto tem voz. Você já viu a voz do boleto? Por favor, me pague. O boleto tem voz, gente. O boleto, quando chega pra mim, ele fala, eu preciso que você me pague. Quando uma conta chega, quando eu abro a minha geladeira, ela tem uma voz. As coisas que estão nesse mundo, nada tem, tudo tem um significado. Quando eu abro a minha geladeira, ela fala pra mim, por favor, me abasteça, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Então eu quero que você entenda isso, existe uma voz de Deus. Deus veio se revelando no decorrer da história. E nós estamos num tempo hoje muito favorável, de muita graça, de muito favor. E é esse tempo que Deus destinou para que você entenda quem você é. E Ele vai te levar a esse entendimento por meio da palavra dEle. Isso é muito importante. Então esse é o primeiro aspecto para saber quem é você. Quem é você? Primeiro, você vai se descobrir aqui, ó, nas Escrituras Sagradas. Isso é um passo fundamental. E outra coisa, você vai saber que você está nas Escrituras porque, primeiro, existe um reino espiritual, um mundo espiritual que de lá foram criadas todas as coisas. E eu gosto muito de frisar para você, quero muito frisar para você, na verdade, que como eu sei que esse reino existe, através das Escrituras tem um diálogo de Jesus com a mulher samaritana à beira de um poço, onde ele fala, olha, Deus, ele é Espírito. Deus, ele é Espírito. Então Deus existe no mundo espiritual e no mundo espiritual coisas foram criadas porque tudo parte de uma fonte. E essa fonte eu já te falei aqui com vocês, já compartilhei com vocês, essa fonte é Deus. Então como Deus ele é Espírito, eu não sei se eu vou conseguir, gente, eu acho que vai ser uma série de vídeos pra gente poder, né, destrinchar bem esse assunto, mas ele existe, ele é real, ele é um Espírito e nós precisamos entender de coisas espirituais. Muitas pessoas não vão querer entender de coisas espirituais porque elas vão estar só conectadas com o que elas estão vendo, né? Só com esse mundo natural. Mas se você quiser entender de fato e ser pleno, entender para que você veio nesse mundo, de onde você veio, qual é o seu propósito, e eu tô aqui para te ajudar, você precisa crer que essa é a palavra de Deus, que Deus ele existe, ele é um Espírito. Por mais que você não veja com seus olhos naturais, você sabe que existe uma anunciação de tudo que foi criado, uma anunciação falando que existe um Criador, esse Criador cria tudo que criou de uma forma boa. E que eu falei pra vocês lá no relato de Gênesis, e quando ele criou o homem em Gênesis 1:26, ele criou o homem sendo muito bom, algo muito bom, gente. Por quê? Porque ele tirou dele mesmo o modelo. Ele mesmo foi a forma para que nascesse o homem, para que o homem surgisse nesse mundo. Ele criou
todo esse mundo e nos colocou nele. Por quê? Porque ele tem propósitos para a nossa vida. Então lembre que eu falei, Deus ele é espírito. E ele vai se revelar como aquele que nos cria a sua imagem e semelhança. Nós fomos criados de Deus, tirados em Deus, logo, nós em essência, nós somos um espírito. E isso, gente, olha, isso é tão precioso que você saiba, porque as pessoas buscam tanto evolução espiritual, buscam tanto entender quem elas são de fato. Mas eu quero que você entenda que você não é esse corpinho lindo que você se vê todo dia no espelho. Você não é aquilo que você tem. Pessoas que estão buscando realizações acham que elas são aquilo que elas têm, aquilo que elas conseguem, o que a mão delas consegue alcançar. Ah, eu tenho um telefone de última geração, logo eu sou alguma coisa. Eu tenho, sabe, para eu ser alguma coisa, eu preciso ter uma casa na praia, eu preciso ter um jatinho, eu preciso ter milhões na minha conta. Não, pera, vamos dar um freio nisso. Para você ser alguma coisa, primeiro você precisa entender a sua origem. A sua origem é uma origem espiritual. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados para operar aqui na Terra. Deus ele teve um plano muito bom, gente, quando criou o homem. Assim como Deus ele rege os céus, ele criou a terra para que o homem pudesse reger e dominar sobre toda a criação. Deus deu um domínio. Então, assim como a gente ora no Pai Nosso, muitas pessoas rezam, seja feita na terra como é no céu. O propósito de Deus é que a terra fosse uma extensão, né, de como é no céu, nas regiões que ele habita, uma extensão muito boa da gente fazer parte de uma família, de muitos irmãos, porque Deus falou, vá, povoe a terra, multiplique, e, sabe, espalhe a terra com a minha presença. Por quê? Porque Deus estava impregnado no homem originalmente, né? Ele gerou o homem e saiu de dentro dele. Mas é tão interessante que quando Deus, né, no relato da criação fala que Deus criou, primeiro Deus falou, façamos. Ou seja, Deus não estava só, não existe apenas um Deus que é criador, que a gente fala, né? Existe uma união perfeita de um Deus que nós vamos ver ele se revelando como Pai, Deus Filho e a Palavra, que nós vamos ter esse entendimento que é Jesus, que muitas pessoas conhecem, que nós conhecemos como a Santíssima Trindade. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Olha só que reunião maravilhosa nas regiões celestiais, nos céus, onde Deus estava. Ele falou, façamos o homem. Deus teve uma ideia brilhante, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Logo, você precisa entender que você é um espírito. E você não é qualquer espírito, você é um espírito que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E você foi colocado num jardim, chamado Jardim do Éden. Deus criou um jardim para colocar o homem em sua origem. E esse Jardim do Éden também é conhecido em sua origem de significado da palavra como um jardim de delícias. Olha, Deus plantou ali árvores maravilhosas para que o homem pudesse provar dessas árvores. E dessas árvores, Deus colocou duas árvores centrais no centro do jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus falou, olha, você pode comer, Adão, de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela você não pode comer, porque o dia que você comer, certamente morrerás. Eu quero que você entenda que esse certamente morrerás, ele vai fazer muito sentido para você, assim como fez para mim quando essa informação, quando esse conhecimento espiritual chegou. No original, certamente morrerás significa morrendo, você vai morrer. Deus trouxe dois significados de morte. Morrendo, que significam? Morrendo espiritualmente, se desconectando de mim. Porque o que é a morte? A gente vai falar sobre isso. Você vai morrer no seu corpo físico. O homem foi criado por Deus. O homem logo é sua imagem e semelhança. O homem é um espírito. E então Deus formou, né, dando prosseguimento no relato da criação, o homem do pó da terra. Pegou suas mãos, e olha só, as mãos de Deus. E assim como ele fala lá em Salmo 137, que ele te teceu no ventre da sua mãe. Então ele nos teceu, e Deus é aquele que nos modelou. Deus modelou o homem do pó da terra, porque Deus criou um mundo natural. E para que o homem, que é um espírito, entrasse em contato com o mundo natural, Deus criou um corpo para esse homem. E Deus soprou nele o fôlego da vida. O homem ele passou a ter uma alma. Ele passou a ter ali a sede da sua razão, a sua mente, as suas emoções. Mas no original, o homem ele é
por si só um espírito, ele tem uma alma que ali ele consegue, pelo seu corpo natural. O que é o corpo? É a parte física do homem que entra em contato com o mundo natural, ou seja, nós entramos em contato pelo mundo com o mundo natural através de 5 sentidos, através, né, do olfato, da audição, do tato, do paladar e da visão. E ali o homem, com essas informações, ele teria o que? A sua razão, onde ali na razão, na sua mente, ele teria as suas razões, ele tem as suas vontades, ele tem os seus sentimentos, as suas emoções. Porém, toda a comunhão do homem com Deus, todo o relacionamento do homem com Deus se dá aonde? No seu espírito, no seu eu verdadeiro, no centro do seu ser. E isso é muito importante. Deus falou para o homem, se você comer desse fruto, certamente, morrendo, você vai morrer. A morte, gente, na verdade, a morte espiritual que Deus estava se revelando ali, era uma desconexão do homem, do eu interior do homem, do seu espírito com o Espírito de Deus. Porque existem 3 tipos de morte. Existe a morte espiritual, que é essa, morrendo você vai morrer. Se você morrer no seu espírito, você vai morrer aonde? Na sua carne. Era uma consequência natural ali daquele processo de Gênesis, da criação do homem. E existe a morte quando o homem, por exemplo, as pessoas estão aqui no mundo, morreu alguém. O que vai acontecer? Vai acontecer que o espírito e a alma daquela pessoa vão deixar aquele corpo e desconectou. Existe essa morte física, que é essa desconexão do corpo, da matéria, com o espírito e a alma do homem. E existe a morte eterna. O que é a morte eterna? É quando, uma vez que o homem se está desligado de Deus, ele está desligado para sempre. Por quê? Porque uma pessoa, quando morre fisicamente, e aí está uma das grandes chaves desse entendimento de quem é você, e você precisa gravar isso. O espírito e a alma o corpo físico morreu, mas nós fomos criados eternamente, porque o Deus é espírito, Deus é um espírito eterno. Nós somos um espírito eterno. A diferença é que quando o corpo morre, esse espírito eterno com essa alma, só pode haver um destino. Sim, ou volta para Deus que o criou, e nós vamos entender esse passo de voltar para Deus, ou então ele volta, vai ser colocado num lugar à parte para aquele a quem ele decidiu obedecer. Sim, se você optar na sua vida, na sua existência, eu não quero a Deus, eu não quero aquilo que ele ofereceu para mim aqui por intermédio da sua palavra, eu não creio assim. Tudo bem você não crer, Deus não vai te forçar a você crer, mas você vai ter que assumir as consequências de você não crer. Assim como Adão e Eva, eles tiveram duras consequências a não ouvir a voz de Deus originalmente, porque, gente, tudo que Deus fala pra gente é muito bom, e Deus só quer o nosso bem. Toda coisa boa, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, vem de Deus, e isso é maravilhoso, e é por isso que eu quero que você tenha essa chave virada dentro de você, para que agora você comece a distinguir que tudo que não é bom, de fato, em essência e em manifestação, porque às vezes uma coisa manifestada parece muito boa, mas em essência aquilo lá não é bom. Por quê? Porque precisa haver um conjunto. Deus, gente, pensa, Deus criou quando ele falou, façamos o homem. Tudo que Deus fala tem uma conexão da sua boca com o seu ser, ele é amor. Tudo que Deus fala para nós fazermos, por mais que a gente possa parecer a princípio que não seja algo muito bom, mas se veio da parte de Deus, e nós sabemos que vem na parte de Deus, porque vai estar contido na palavra dele, nós vamos saber que tem um fim muito proveitoso. Então eu acho que o vídeo já tá ficando muito longo, gente, é muita informação, é muito conteúdo. Eu acho que eu vou precisar parar por aqui, mas eu quero que você grave isso, para você saber quem é você, para que você saiba quem é você. Fala, você precisa saber, primeiro, você só vai se achar nas escrituras sagradas. Você só vai se achar quando você se encontrar com a rema de Deus, com a palavra viva de Deus, com a revelação que Deus tem para você, com a iluminação. Deus quer te iluminar para saber por dentro, para que você saiba quem você é. E que primeiro você saiba que você é um espírito, e um espírito criado por Deus, a imagem e semelhança dele.
que nós vimos aqui, eu vou fazer um resumo rapidinho, que nós somos um espírito, nós temos uma alma que é a sede que é a nossa mente, que é a nossa vontade, que é a sede da nossa mente e vontade das nossas emoções, e nós temos o corpo que entra em contato com esse mundo natural, mas o mundo espiritual só é tocado por dentro, só é tocado no espírito, nós só tocamos a Deus por dentro, no espírito. Por isso não há nada que o homem possa fazer com as suas mãos, não há nada que o homem possa pensar que ele está fazendo para Deus, se não for algo movido por Deus e verdadeiramente feito de dentro para fora, algo no espírito. Então grava isso, eu vou fechar esse ciclo por aqui, vou fazer uma série de videozinhos, mas para que a gente possa dar esse entendimento. Nós falamos também de morte espiritual, existem morte física e morte eterna. Existem 3 tipos de morte que você precisa saber, porque para você saber a sua vida, você precisa saber que também existe uma vida e existe um caminho de morte. E são muito interligados para que você saiba quem você é, porque tudo isso, para que você saiba quem você é em essência, você é um espírito, você é eterno, isso é muito importante, porque Deus é eterno, Deus te fez eterno, ou seja, um homem pode morrer aqui, mas a vida dele não acabou. Existe um mundo espiritual que é muito real e é mais real daquilo que nós podemos ver e que rege todas as coisas naturais e que está regendo a sua vida, mesmo se você não crê, mas ele rege. E é isso que eu quero que você saiba. Eu estou trazendo esse vídeo para que você saiba que ele existe e que você possa, assim como Deus te fez para dominar, te fez para reger as coisas. É assim que eu quero despertar, sabe, isso em você, para que você possa ter esse entendimento. Porque não adianta, gente. Tem uma história que uma vez eu ouvi de uma senhora que ela recebeu um quadro e ela achou aquele quadro muito bonito. Acho que você já ouviu essa história até de uma outra forma que ela foi contada. E ela botou aquele quadro, era uma senhora muito pobre. E ela colocou aquele quadro na sala dela. E aquela senhora passava por uma necessidade muito grande, ela não tinha que comer direito, vivia de favores e trabalhava demais. Uma vez que ela soube que aquele quadro, alguém foi na casa dela, nossa, mas fulana, mas por que você tem essa obra de arte aqui? Essa obra de arte vale milhões. Quando ela teve aquela informação, gente, aquela informação mudou a vida daquela mulher. Tem informações, tem conhecimentos que chegam pra gente que mudam a nossa vida de uma vez por todas. Quando aquela mulher soube que aquilo era uma obra de arte, que ela não tinha esse conhecimento, que ela pôde vender, ela mudou não só a história da vida dela, ela mudou a história da família dela, das pessoas que estavam ao redor dela. Então eu quero que você grave isso. Eu estou aqui porque nós cremos que todos nós podemos gerar, nós recebemos essa informação, esse conhecimento, e nós podemos agregar, gerar conhecimento, liberar o conhecimento para que outras pessoas possam ver que de fato elas são milionárias. Tem um quadro lá que foi pintado por Deus na vida dela, que se ela souber que aquele quadro está lá na casa dela, sim, que você é um espírito, que esse quadro que Deus te pintou é perfeito, você vai parar de sofrer tanto, você vai parar de se lamentar tanto, vai sair da posição de vítima e vai assumir o controle daquilo que Deus te chamou para assumir e para ser e para viver, e vai ser pleno em toda a sua totalidade. Então, vou encerrar por aqui. Talvez as ideias, espero que vocês consigam pegar um pouquinho. A gente está fazendo um avião, montando um avião no ar. Minha máquina tá batendo lá, vocês estão escutando os estalinhos, tá vendo? Eu aproveitei esse momento para gravar esse vídeo para vocês, porque tem lá naquela portinha, tem um bebezinho mimindo, gente. É por isso que eu consegui gravar esse vídeo. Mas já termina de ver esse, já vai ver o próximo, que a gente vai falar mais um pouquinho, tá? Fiquem com Deus, abençoados. Então até o próximo vídeo. Um beijo!